O que determina um governo de Deus? O governo de Deus é aquele em que Deus é o líder. De fato, nenhum governo tem Deus como líder, por causa de um simples conceito. No primeiro livro de João, no capítulo 4, verso 8, temos o seguinte texto: Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O primeiro princípio de um reino realmente guiado por Deus é que ele gerencia o amor. E esse determina fatores específicos. Lendo o livro de Mateus, capítulo 4, versos 43 e 44. Ouvistes que foi dito: e amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: e amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Muitas pessoas que se dizem cristãs tendem a não aceitar as palavras de Cristo meramente por sua vontade de que a vontade de Deus seja moldada a seus posicionamentos. Uma das declarações claras de Jesus é fazer o bem para que as pessoas mudem, e não atacar, ou destruir. Um reino guiado por Deus não mataria crianças, não destruiria hospitais, não causaria fome para milhares de pessoas, nem sofrimentos extremos. Um governo que representasse Deus não isolaria pessoas, nem os trataria como seres não humanos. Um reino que representasse Deus não faria com que o ímpio pagasse com o justo. Para entender melhor o amor, poderíamos observar o que as Escrituras falam sobre isso, que se pode ler no primeiro livro aos Coríntios capítulo 13, nos versos 4 a 7. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se um reino não age conforme as regras de Cristo, ele não é de Deus, e não fará nada que seja bom. Vamos, por exemplo, ver a morte de Cristo. Um reino decidiu a condenação de Jesus, que era um homem que só fazia o bem. A liderança desse reino definiu o que se devia fazer com Jesus. E podemos ler isso no livro de Marcos capítulo 15 verso 13 e 14, que está escrito assim: Então, que farei com aquele a quem vocês chamam Rei dos Judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Poderíamos então dizer que um reino de Deus crucificaria uma pessoa boa? Assim, jamais poderíamos dizer que o reino que definiu a morte de Cristo, mesmo com a resistência de um governador de Roma, tal governo não seria um reino guiado por Deus. E então, como se deverá conseguir a salvação? A salvação não dependerá de nenhum governo, nem será nenhum governo um símbolo de Deus. Pois Deus busca aqueles que fazem sua vontade. Podemos ver isso no livro de Marcos, capítulo 13 verso 13. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Dessa forma podemos ver que as Escrituras definem o termo aquele, ou seja a pessoa, individualmente que seguir sempre o modo de agir de Cristo, esse será salvo.